Boa noite, queridos amigos, amados ouvintes, pessoas maravilhosas que estão aí do outro lado, que estão aqui conosco nessa quinta-feira. Hoje é 8 de setembro, dia 5 agora nós comemoramos, o Dia da Caridade, o Dia Mundial da Caridade. E aqui no Conexão hoje nós estaremos falando sobre isso, falando aí sobre a caridade, sobre essa lei, universal de amor e a lei e a lei moral, e a linguagem de amor. Antes da gente iniciar, eu preciso aqui deixar o meu boa noite à nossa patrocinadora, a Presentes e Companhia. Como eu falei para vocês semana passada, nós estamos numa fase de reorganização dos patrocínios, e renovação, e tá tudo se organizando aos poucos, mas por enquanto nós vamos precisar do seu apoio, querido ouvinte que está aí do outro lado, queridos amigos. Tá aparecendo agora aqui, se você está no YouTube ou no Facebook, tá aparecendo o Pix, o QR Code do nosso Pix, e aí você pode, com o seu celular, ler o QR Code, ou até dar print na tela e depois usar lá no aplicativo do seu banco para nos ajudar, a manter esse programa no ar. A gente está aqui, tudo isso bonitinho, microfone, tudo isso tem um custo, E para isso a gente precisa do apoio de vocês, tanto apoiando os nossos apoiadores, seguindo as redes sociais, comprando deles, engajando lá, como também agora, por enquanto, nós vamos precisar da sua ajuda financeira. Então, se você puder nos ajudar, qualquer valor é muito bem-vindo, E se você quiser ajudar mensalmente, nós temos também uma campanha lá no Apoia-se, apoia.se/Conexão Espírita, e aí você vai lá e doa pra gente, tá bom? Apoia a gente, apoie o nosso projeto, Boa noite, Samira, que bom estar aqui nessa noite com você. Boa noite, Thay, que alegria, Mais uma quinta-feira, estamos aqui juntas para a apresentação do Conexão Espírita. Uma grande alegria sempre estar aqui contribuindo, com a divulgação desses ensinamentos belos que trazem tanta paz, que trazem tanto consolo, que trazem tanta esperança aos nossos corações. A você que acompanha o Conexão Espírita, o nosso forte abraço, e que hoje nós possamos refletir, sobre esse assunto tão importante, a caridade, essa virtude que molda o nosso comportamento, que molda a nossa vida. Que nós possamos refletir sobre esse tema, que é a esperança, para que nós possamos viver em um mundo muito mais feliz. Sim, gente, eu quero aqui, deixar já o meu muito obrigada a você que nos escuta, já deixar o boa noite aqui para a Antonieta, para a Ana Luísa, que já estão aqui pelo YouTube, também um abraço bem grande para a Naninha, lá na Boa Vista, Naninha e Francisco, também. Desejo tudo de bom, viu, para vocês. E, gente, sempre lembrando que se você não tem como nos ajudar financeiramente, tudo bem, mas compartilhe essa live, Tem um joinha aí do lado, clica no joinha, e tem também uma setinha assim para a direita, onde você pode compartilhar, copiar o link, enviar para as pessoas que você gosta, e tem o chat também, que é esse quadradinho aí, você pode clicar e dar o seu boa noite, dizer pra gente o que é que você tá fazendo aí do outro lado, e o que é que você tá achando do Conexão, ou simplesmente nos dizer oi. Mande pelo menos um oi pra gente, que a gente fica muito feliz. Então, vamos iniciar, o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre a caridade. Como já foi falado no início, dia 5 de setembro é comemorado o Dia Internacional da Caridade. Nessa data foi instituída pela ONU no ano de 2012 e foi comemorada a primeira vez no ano de 2013. E essa data, ela representa, assim, um reconhecimento, pelo papel daquelas pessoas que no mundo inteiro se dedicam a fazer a caridade. Aquelas pessoas que se dedicam a amenizar os sofrimentos, as dores das pessoas, que estão passando por dificuldades. E nós sabemos que no mundo, assim, muitas ONGs, organizações que não querem saber da questão financeira, mas sim da ajuda ao próximo,
com muito amor no coração, né, com muita compaixão, se deslocam para os lugares mais distantes para fazer o bem, levando essa bandeira, né, levando esse estandarte do bem de ajudar ao próximo. E nós sabemos que no mundo inteiro, muitas pessoas, nós temos muitos exemplos de pessoas que dedicaram suas vidas à prática da caridade. E como a base, né, do Evangelho, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, trazendo para vocês aqui a máxima: fora da caridade não há salvação, né? Um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo é dedicado a esse tema, né? Fora da caridade não há salvação. E aí, a partir dessa máxima, nós vamos conversar hoje sobre a importância, a relevância de se praticar caridade, lembrando que a nossa destinação como espíritos imortais é a felicidade e a perfeição, né? E a paz. Então, nós todos estamos destinados a essa perfeição, a essa felicidade. E tudo isso, né, a gente vai, vamos dizer assim, que a perfeição e essa felicidade, ela vai se manifestar, ela começa a se manifestar justamente na prática do bem, né, no cumprimento e no seguir os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Sim, perfeito. Eu fiquei aqui abismada, babando você falando. Deixa eu dar boa noite aqui a Cíntia Lima, né, minha querida prima, Penha também, que também é minha prima, um cheiro para vocês. As meninas estão lá no Facebook, então quem está aí no Facebook, lembra de compartilhar, compartilha nos seus grupos, compartilha no seu perfil, né? E curte, né? Curtam bastante a live, que isso faz muita diferença. Roberto França, meu querido, um abraço, muito boa noite. Rosália também, muito boa noite. Jaciele. E a todos vocês que estão, né, por aqui. Depois eu vou dando mais boa noite para vocês, vou falando aqui. A gente, né, para a gente iniciar o nosso assunto, a caridade, né, como Samira brilhantemente trouxe aqui para a gente, a caridade, a gente resolveu hoje dividir ela em 2 pontos, né, Samira? Sim. Porque são as 2 bases da caridade e é onde é mais simples da gente poder visualizar no nosso dia a dia, né? De nada adianta a gente trazer aqui a caridade, né, e teorias filosóficas, perdão, minha voz hoje está querendo sumir, teorias filosóficas, e a gente não conseguir aplicar isso nas nossas vidas, né? Não é o interesse. E aí a caridade, ela se divide em, basicamente, né, numa linguagem de amor e também na lei moral, né? A gente pode iniciar, né, Samira, pela lei moral. Sim. Que é a parte onde Kardec nos traz assim mais claramente, né, onde os espíritos ditam ali para Kardec lá no Livro dos Espíritos de uma forma muito sensata e assim muito clara, muito simples e cristalina, né, do que seria ser essa caridade. Porque a primeira coisa que nos vem à cabeça, pelo menos para mim foi assim durante muito tempo, né, é a questão da doação, né? A gente se preocupa muito em doar, em dinheiro. Caridade é alguém pedir, né, dinheiro e você entregar. Então, isso é alguém precisar de comida ou alguém chegar na sua porta pedindo comida e você dá. Isso é caridade, ponto final, né? O restante não é englobado nessa caridade. E aí, os espíritos, quando vão ditar a doutrina para Kardec, ele traz Kardec pergunta, né, na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual é o sentido da verdadeira caridade. O que é caridade no seu sentido puro. E aí os espíritos respondem, né, que é ter benevolência para com todos, ter indulgência com as imperfeições de outros e o perdão das ofensas. Então ele traz aqui, basicamente, nessa mira, uma questão moral para essa caridade. Já não importa se você tem dinheiro para dividir com alguém ou se você tem comida para dividir com alguém. O que é muito mais importante é o que você tem a oferecer de seu, né? A gente tem que lembrar que a única coisa que é nosso de verdade nessa existência são as
qualidades e as virtudes que a gente tem na nossa alma e que a gente vai adquirindo conforme a gente vai aprendendo e vai passando pelas nossas dificuldades. E essas virtudes, elas devem ser oferecidas ao outro. E essa lei, né, nessa máxima de moralidade, ela tem que abranger todas as relações, independente de ser uma relação de igual para igual, ou de superior com os seus superiores ou com os seus inferiores, né? Mas vamos voltar um pouquinho para a gente poder entender melhor, né? O que é benevolência, por exemplo, né? Você tem que ter benevolência para com todos. Que benevolência é essa? O que é isso? Né? Que benevolência seria demonstrar afeto, demonstrar boa vontade com as pessoas, demonstrar altruísmo e empatia. Como é difícil, hoje, nas relações atuais, nós conseguirmos demonstrar empatia pelo outro. Se colocar no lugar da outra pessoa é muito difícil, né? Quando alguém chega para você e diz, olha, isso aqui que você está fazendo pode estar ofendendo uma pessoa ou pode ofender uma pessoa, ninguém está nem aí. As pessoas simplesmente... eu não me importo, o problema é dela se ela está ofendida, não é minha. Né? E cadê a caridade desse cristão espírita? Para onde foi essa caridade? Né? Para onde foi a caridade quando alguém chega para pedir um conselho e aí você rejeita o conselho ou você simplesmente ignora o problema daquela pessoa, né? Então, nós temos uma questão da benevolência, não é simplesmente ser bonzinho, ai, como fulano é fofinho, não é isso. Não é ser besta, né, Samira? Benevolente não é ser besta, não é ser bonzinho. Benevolente é você ter boa vontade com os outros, né? E eu falei aqui mais cedo, dando boa noite à Naninha, lá na Boa Vista, né? E Naninha tem essa qualidade da benevolência, né? Ela consegue demonstrar afeto, ela tem boa vontade. Trabalhei muitos anos com ela. Então, assim, pessoas que... Isso para ela é natural. Muito natural. Ela é assim, ponto. Mas já tem outras pessoas que não são assim, né? Que não conseguem demonstrar interesse no sentimento do outro, que no caso é se colocar no lugar do outro, que no caso é empatia, né? E essas pessoas que são assim, é difícil de conviver. Mas em qual momento nós somos essa pessoa, né? Em que momento nós estamos também não se colocando no lugar do outro? E você quer falar, amiga? Perdão, eu fui monopolizando aqui. Não, tá tudo certo. Só pensando aí, assim, que tudo isso que você está colocando, a gente vê que realmente a caridade, ela não é uma questão necessariamente material, né? Quando a gente, assim, pensa na questão da caridade, imediatamente vem essa questão, como você colocou, da doação. Mas o fato de você demonstrar interesse, de você desejar, de alguma maneira, amenizar o sofrimento do irmão, você se preocupar, você tentar fazer dentro, né, assim, das suas possibilidades, fazer alguma coisa para melhorar a vida do irmão, para aliviar qualquer situação. Resumindo, não ser indiferente, né? Não ser indiferente, você realmente conseguir enxergar ali as dificuldades e você ver dentro de sua possibilidade o que é possível ser feito. A gente vê que é possível fazer muito bem. É possível, sim, fazer esse bem quando a gente tem a benevolência, né? Quando a gente tem esse sentimento para conduzir as nossas ações. Sim. E aí, o outro ponto, né, que é a indulgência. A questão da indulgência é para com as imperfeições do outro, que é justamente essa indulgência, né, é uma tendência a desculpar essas posturas que são inoportunas e que são censuráveis. Eu acho que é um dos pontos mais difíceis, né, é a indulgência para com as imperfeições do outro, porque é muito difícil a gente lidar com pessoas que não são benevolentes
e que não querem ser, né? E mesmo quando tudo se encaminha para você explicar para a pessoa melhorar e ser uma pessoa melhor e mais evoluída a pessoa não aceita, né? É muito difícil a gente ter condições de respirar fundo e ignorar, né? E deixar para lá e perdoar essa falha nessa pessoa, né? Quando a gente identifica questões, né, que a pessoa já teria condições de se modificar. Quantas pessoas não estão na mente de vocês agora, né? Pessoas que já tiveram condições, já passaram por situações, várias, que já tinham que ter aprendido. Você pensa assim, pô, fulano já tinha que ter aprendido, né? Pelo amor de Deus, o que é que tá fazendo na vida que ele não aprendeu isso aí? Repete os mesmos erros, né? E aí, a gente acaba não tendo essa indulgência, não tendo essa paciência com o outro, Sim. enquanto nós também estamos caindo, pelo menos nesse erro aqui. E quando nós precisamos também, né, de indulgência. É isso, muitas vezes a gente não pensa nisso. Muitas vezes a gente... É mais fácil julgar, né, e mostrar o caminho que o outro deve seguir. É muito mais fácil. Particularmente, eu acho essa bem difícil de cumprir, né? E o perdão das ofensas, né? Que o perdão, lembrando, né? Perdão não é esquecer. O perdão é a modificação desse sentimento com relação às atitudes, né? Da pessoa que ofendeu, ou com relação à pessoa mesmo. Às vezes as pessoas ofendem a gente e a gente não tem... Quando a gente lembra do que a pessoa fez, já sobe uma raiva, né? E enquanto esse sentimento não é modificado, não aconteceu o perdão, né? O perdão é quando você lembrar que isso já não te fizer mal, que essa raiva não subir. Então, o esforço por essa modificação desse sentimento é também uma forma de caridade. E é uma forma de caridade que faz bem para nossa alma, né? Uma caridade que a gente faz com a gente mesmo, eu diria. Né, que a gente faz com o nosso espírito. A gente dá a oportunidade dele de se elevar um pouquinho, de sair daquela zona onde é tudo tão difícil, é tudo tão dolorido, né? Que é quando a gente está guardando o rancor. E nós sabemos que realmente seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus é muito difícil, né? Quando Jesus diz para a gente dar a face, né, a outra face, quando nos atingirem na face, oferecer a outra, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou todas as vezes que forem necessárias. A gente vê esses ensinamentos de Jesus e a gente vê assim, a distância que existe na prática, né? Mas aí nós temos um belo recurso para nos fortalecer, para nos orientar. Primeiro é a vontade de querer acertar, né? De querer fazer o melhor. E aí eu trago para vocês, como nós falamos também inicialmente, o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, no capítulo 15, né, o tema Fora da Caridade não há salvação. E aqui em todo o capítulo eu vou ler apenas os temas, né, que tem no capítulo, que a gente pode ler, que são textos que vão nos fazer refletir, que vão trazer para a gente a claridade, assim, para que a gente possa pensar naquelas atitudes nossas que devem ser modificadas e pensar naquilo que a gente pode fazer para, enfim, colocar em prática a caridade em nossas vidas. E aqui tem, a primeira, o que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano. Nós temos ainda o mandamento maior. Outro texto, necessidade da caridade, segundo o apóstolo Paulo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. E eu gostaria de destacar aqui o encerramento, né, do capítulo, que é uma instrução dos Espíritos, uma mensagem ditada por Paulo, apóstolo, que tem o tema Fora da caridade não há salvação. E logo nesse início, marca muito, né, quando ele diz assim, meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral, responsável pelo destino dos homens na terra quanto no céu. Na terra, porque ao praticar a caridade, viverão em paz. No céu, porque aqueles que a praticaram na terra serão recompensados pelo Senhor. O ensinamento fora da caridade não há salvação é a luz celeste que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E aí a gente vê, assim, mais na frente, ele até fala aqui que se a gente colocar esse ensinamento
como guia, né? Como condução, como condição para todas as nossas ações, nós vamos realmente começar a viver momentos mais felizes, de mais paz, nós vamos conseguir compreensão. Por quê? Colocando assim, se tudo que a gente for fazer, a gente colocar como base a caridade, né? Esses sentimentos, como o Thay falou, a benevolência, a indulgência, o perdão, se a gente colocar isso em prática nas nossas vidas, a gente vai ter 2 grandes benefícios, né? Nós vamos sentir vontade de fazer o bem, nós vamos conseguir fazer o bem e, principalmente, nós vamos nos afastar dessa tendência que nós temos de fazer o mal. Então, a gente vê por esse texto aqui, por essa mensagem belíssima, né, de Paulo, apóstolo, que a caridade realmente, ela é o guia. Ela é, assim, vamos dizer, o marco maior. Eu acredito que é o ato mais louvável que nós podemos ter com com a nossa vida e com a vida do próximo, né? Fazer o bem realmente pelo desejo de fazer o bem, de levar esperança, de levar paz, de amenizar os sofrimentos, mesmo a caridade assim material, né? De doar realmente o alimento, a roupa, aquilo que o irmão está precisando na hora de uma doença, facilitar as coisas assim para que as dores sejam amenizadas. E no nosso dia a dia a gente pode praticar isso, porque a gente já viu, né, que a caridade ela não é apenas material. O nosso abraço, o nosso ouvido, certo, né, ouvir com atenção, tentar compreender as questões do outro, tentar entender as motivações de certos comportamentos, ensinar, nossa, eu que por muito tempo fui professora, né? Atuei nessa bela profissão, a gente sabe como ensinar é um ato, assim, de bondade, né? Porque você abre muitas portas. E hoje, mesmo não estando mais na profissão de professora, né? Às vezes a gente encontra pessoas, olha, uma simples situação, uma pessoa que não sabe utilizar bem as tecnologias, e você, assim, tirar um seu tempinho para você explicar, né? Para você ensinar, é uma forma de fazer caridade. Veja, tão simples, né? E aí a gente, às vezes, na nossa correria, ocupando o nosso tempo, porque todos nós temos os nossos afazeres, temos aquelas causas que a gente se dedica. E aí a gente vai conduzindo nossa vida e muitas vezes a gente nem para pensar o que nós temos feito. Porque uma mensagem como essa do Evangelho nos traz, assim, essa reflexão do nosso papel aqui no mundo. O que nós temos feito? Qual o nosso esforço, qual o nosso empenho em tentar seguir os ensinamentos do nosso mestre? Porque isso já foi amplamente divulgado. Jesus é o guia, é o modelo. E o que é que nós temos feito na prática? O que é que nós temos feito no nosso dia a dia que está nos ajudando a nos aproximar desse modelo? Muito distante ainda, nós sabemos, porque como espíritos, né, que carrega ainda grandes limitações, ainda muitas imperfeições, nós sabemos que está muito distante, nós precisamos ainda de muito tempo, nós precisamos ainda de boa vontade, nós precisamos de entendimento para fazer a mudança. Mas nós podemos, todos os dias, em todas as ocasiões, se a gente olhar para a nossa vida, a gente encontra as oportunidades de fazer o bem, de agir com benevolência, de agir com indulgência, de perdoar, de tentar compreender, de auxiliar na parte material. São muitas as possibilidades, né? As possibilidades são infinitas, né? Isso. Deixa eu dar aqui boa noite, pessoal que chegou depois. Deixa eu dar aqui boa noite, Rairani. Boa noite a Micaele. Muito boa noite, Micaele. Gilberlânio também, muito boa noite. Olha o que é que Gilberlânio está dizendo aqui. Olha que coincidência, né? Coincidências não existem, né? Olha a conexão dos ouvintes com a apresentadora. Samira foi minha professora de Química na escola José Correia, disse Gilberlânio. Grande professora, sempre simpática e atenciosa. Muito obrigada. Beijo para você. A Rosália aqui colocando umas palminhas. Pois é, para vocês verem, né? Ela falando de professor e o aluno comentando. Que bom, então, que eu pude contribuir, né? Isso aí eu acredito que já tem um tempinho e esse aluno querido aí
tem a lembrança, que bom, né? Mulher, que bom. foi ontem, tu é bem novinha. Deixa eu dar boa noite aqui a Dauler também, Dauler lá do Rio de Janeiro, um cheiro, Dauler. Penha Menezes está aqui no YouTube, Penha tá no YouTube, tá no Facebook, a mulher presença em todo canto. Obrigada, viu, gata? Ana Camila também, um cheiro. Dioguinho, chegou, baixou e saravou. Antonieta, né, que eu já tinha falado. E Antonieta perguntando aqui para vocês se vocês já deixaram o like. Deixem um like, minha gente, viu? Ana Clébia também, Lar de Carla, um cheiro. Minha gente, e aí, assim, como a gente, voltando aqui o assunto, né? Nós estávamos falando da caridade, né, como lei moral, e automaticamente a gente já falou sobre a linguagem do amor. Porque né? são muito conectados os temas. É. Né? Tem a linguagem, tem a lei moral, tá muito junto, assim, ao praticar um, você está também praticando o outro. Sim, e um não existe sem o outro, né? E quando, né, Jesus traz, assim, aquela colocação do amai-vos, né, uns aos outros, e do amar ao próximo como a si mesmo, né, a caridade é a forma de fazer isso. Essa caridade moral, quando eu tenho boa vontade com as pessoas, quando eu me coloco no lugar dessas pessoas, quando eu faço o possível e tudo que está ao meu alcance para que essa pessoa tenha não só a dor aliviada, mas que eu não cause nova dor a ela, eu tenho já praticado aqui, por meio de uma linguagem, o amor que Jesus dizia, né? Eu estou aqui praticando o amor com o outro e, ao mesmo tempo, eu estou seguindo essa lei moral. Essa lei que, fora dela, não tem como nos salvarmos, né? A nossa alma evoluir. E aí, eu acredito, se eu estiver errada, vocês me corrijam, mas eu acredito que é nos comentários dessa questão 886 do Livro dos Espíritos, que eu citei mais cedo, que São Vicente de Paulo, ele faz um comentário, né? O Espírito de São Vicente de Paulo, ele fala que o amor que a gente faz, que dá para o outro, ele é tão simples de ser entendido, porque, claro, eu não estou usando as palavras de São Vicente, porque eu jamais conseguiria, né? Estou aqui parafraseando, estou aqui dizendo, né, a maneira de Tayane. Mas ele diz assim, que quando nós temos um amor por outra pessoa, né, e essa outra pessoa, nós não fazemos para ela nada que não fizéssemos, que a gente não quisesse que fizesse a gente mesmo, essa é a caridade moral na forma de linguagem, né, na forma onde a gente está comunicando esse amor. Isso é muito interessante, porque não é a mesma coisa do que eu queria que fizesse para a pessoa. Uma coisa é eu fazer para Samira o que eu queria que todo mundo fizesse para mim. Outra coisa é eu fazer com Samira o que eu queria que Samira fizesse para mim. Porque às vezes o que eu queria que Samira fizesse para mim não é a mesma coisa que eu queria que Iago fizesse para mim. Não é a mesma coisa que eu queria que Antonieta fizesse para mim, né? Então é uma visão muito mais ampla. Eu estando nessa situação, como é que eu queria ser atendida, né, vista, observada? Então é isso que eu faço pelo outro. E isso é um amor assim muito grande, né? E aí, semana passada, a gente já falou sobre caridade, né, que a gente falou sobre Bezerra de Menezes. Não tem como falar de Bezerra sem falar de caridade. Verdade. E aí, eu recebi uma pergunta, Samira, muito interessante. A pessoa disse assim, Tayane, o espiritismo é muito rígido, porque ele exige um comportamento de uma pessoa. Quem é que consegue fazer tudo aquilo, né? Como é que o espiritismo exige isso? E eu achei muito interessante essa colocação dela, e aí eu pensei, eu acho que eu não fui clara. O espiritismo não exige nada de ninguém. Isso que a gente está trazendo, essa lei moral, é uma lei que está impressa nas nossas consciências. É a lei do Mestre Jesus. Ponto. O que a gente traz, o que o Espiritismo traz, e a gente quer passar aqui para vocês, é que a caridade e seguir essas leis, ela precisa ser natural. Esse seguimento, ele não pode ser imposto. Até porque
quando se faz uma caridade ou quando se faz qualquer outro ato benevolente, indulgente e de perdão e se faz a contragosto, né, se faz de forma rabugenta, se faz de forma com raiva ou porque foi obrigado, aquele ato ali ele não foi feito, não contou. Então, se é para você ser caridoso com alguém para depois estar se reclamando ou fazer o que Bezerra fazia, né? De tirar tudo de si para depois estar se reclamando, não faça. Porque não vai adiantar de nada. E não sou eu que digo isso. Quem diz isso, novamente, é São Vicente de Paulo. No Jornal de Estudos Psicológicos, né, ou Revista Espírita, de agosto de 1858. Perguntam a São Vicente, é um texto maravilhoso. É todo sobre a caridade. É a caridade segundo São Vicente de Paulo. E aí, São Vicente de Paulo, né, é outro marco, assim, outra figura, símbolo de caridade. E aí São Vicente responde, né, ele pergunta, né, que tipo de mérito vai receber aquelas pessoas que fazem a caridade a contragosto, que são chamados de benfeitores rabugentos, né? E aí São Vicente responde: fazem o bem pela metade. Seus benefícios são recebidos pelas pessoas que precisam, mas não comovem as almas. Então, essa benfeitoria que se faz à força, ela chega na pessoa que está recebendo essa benfeitoria mais como uma humilhação e como um aumento da dor do que propriamente como um bálsamo, né? Que é isso que é a caridade, né? Esse bálsamo que cura. Nós sempre trazemos aqui a questão de que Deus conhece todas as nossas intenções, sabe verdadeiramente o que passa em nosso coração, né? E numa situação como essa, em que a pessoa faz a caridade por uma obrigação ou faz porque quer parecer que tem ali essa virtude da caridade, né? A gente vê que a pessoa que vai receber ali essa caridade, ela vai ter de alguma forma aquele benefício. Mas para a pessoa que está fazendo esse ato, não vai ser contado, não vai ter os pontos, como Thay já falou, né? Para o espírito dessa pessoa, não vai ter o benefício que teria se ele tivesse fazendo aquilo ali pelo simples prazer de ver o bem acontecer, de amenizar o sofrimento daquele irmão. Porque, na verdade, assim, a gente pode ver que a caridade, como eu já falei, a base é a compaixão. Aí nós temos o doar, o dar, é o verbo, né, da caridade. É doar. E nisso, não só doar, como nós já falamos, a questão material, mas doar nosso tempo, doar nosso amor, doar nosso interesse, doar uma série de coisas que a gente pode doar, né? Mas, resumindo mesmo, a caridade verdadeira, ela é uma troca de amor, de bem entre os irmãos, né? Porque nós somos irmãos. E aí essa troca, ela deve ser boa para todos, para todos. Então, quando você age sem ter o verdadeiro sentimento, né? Você tem motivos outros que justificam essa caridade, ela não tem o mesmo valor, ela não tem o mesmo peso para o nosso Senhor, que sabe de todas as coisas, né? Que conhece os nossos pensamentos, conhece nossas intenções. E aí eu gostaria até de colocar aqui essa questão que você falou, Thay, do fazer ao outro aquilo que gostaria que nos fosse feito, né? Essa também é uma frase, é uma condição que se complementa, assim, é como nós falamos, de colocar a caridade como controle das nossas ações. Se nós colocarmos esse pensamento também como controle das nossas ações, nós estaremos sendo caridosos. Em toda situação a gente pensar, será que se eu fizesse isso para Tayane, como é que Tayane vai se sentir? Será que ela vai gostar? Se eu achar que ela vai gostar, se eu pensar, eu gostaria, deve-se fazer. Mas se em algum momento, será que o que eu vou fazer, será que o que eu vou falar, será que a minha atitude vai ter alguma consequência negativa, vai ter algum desgosto, vai ter algum descontentamento? Eu ficaria triste com isso? Então, não fazer. Então, isso tudo, como o Thay também já falou, né, está impresso em nossa consciência do bem e do mal, do que nós devemos ou não fazer. E é muito
assim, muito simples de se colocar essa frase para conduzir, mas nem sempre a gente consegue agir, né? A gente vê que é simples se a gente pensar dessa maneira, mas nem sempre a gente consegue agir dessa forma. E isso é uma caminhada longa. E o que precisa, acima de tudo, é a nossa boa vontade e o nosso esforço. Sem dúvida. Deixa eu dar boa noite aqui, que no Facebook eu esqueci algumas pessoas. Perdão, gente, eu, às vezes some. Deixa eu dar boa noite aqui para Aparecida Oliveira. Boa noite, viu, Cida? Ela disse que boa noite, meninas, vocês falam muito bem. Adoro ouvir falar sobre o espiritismo. Muito obrigada pelo elogio, né? E seja sempre muito bem-vinda. Né? Volte aqui sempre, se quiser assistir os antigos, né? Os programas passados. Estamos aqui já há mais de um ano, né, no ar. Então, fiquem bastante à vontade. A Genilza Diniz também está por aqui. Boa noite. Eu acho que foi só essas duas que eu tinha perdido aqui. No meio do Facebook, às vezes faz isso, simplesmente some. Vai passando, né? Exatamente. E lembrando, né, como para o pessoal que não estava aqui antes, nós estamos aí pedindo a colaboração de vocês, né? O nosso Pix está aqui no meio entre eu e Samira aqui na tela, né? E a campanha do Apoia-se, tá? Considerem apoiar o nosso programa para que a gente possa continuar no ar, né? E dito isso, né, eu quero aqui deixar registrado aqui para vocês que a caridade, ela é sim, a caridade material, ela é principalmente a caridade moral, né? A gente precisa perceber quando essas duas se encontram, né, Samira? Sim. Às vezes, uma está diretamente envolvida com a outra e às vezes não. Então, não estamos aqui dizendo, né, falando da caridade moral, dizendo que a caridade material não é importante. É importante, sim, ainda mais quando nós estamos passando a situação financeira que o país está passando, né? Ainda mais quando nós estamos passando as situações de pessoas passando fome, e a fome é real, o cenário da fome é real no país, né? Que há muito tempo não víamos, né? Tem muita gente aí que me conhece de pequenininha, sabe do que é que eu tô falando, né? E era muito difícil, deu uma melhorada e agora nós voltamos, né? Vários passos atrás. E isso é inegável, né? Não podemos dizer que isso não está acontecendo e essas pessoas precisam dessa assistência, né? Então, quem pode ajudar financeiramente deve, inclusive, né? Até por uma questão de humanidade também. Exatamente. A gente fala isso assim da questão moral, porque a gente vê também que algumas pessoas dizem que se tivesse mais condição, se tivesse numa situação financeira melhor, poderia fazer mais. E aí a gente coloca que a caridade realmente ela não está detida apenas nessa questão de doação da questão material. É importantíssima, necessária? Sim, é. Nós devemos sim fazer sempre o esforço de distribuir, né, com aquelas pessoas que necessitam aquilo que elas estão precisando, porque um pouquinho que se soma ali naquela dificuldade ameniza o sofrimento. Isso me faz lembrar, e eu vou aproveitar e colocar aqui, porque nós trouxemos também alguns nomes de pessoas que foram grandes exemplos nessa questão da caridade. Mas a gente tem nomes muito conhecidos, mas aqueles que a gente vê assim de perto, praticar o bem, assim, colocar em prática isso, mexe muito com o coração da gente, né? Isso, eu lembro que eu fazia parte do Léo Clube de Várzea Alegre e uma das atividades do Léo é justamente arrecadar, né? Alimentos, arrecadar dinheiro, arrecadar coisas que possam ser levadas às pessoas que estão necessitando. E eu nunca esqueci uma situação em que eu fui visitar uma casa, fui fazer a entrega dessa feira, né, para uma senhora e ela... Numa situação assim muito difícil, eu fiquei muito comovida com a situação dela, porque quando a gente vê de perto a dificuldade, é que a gente consegue assim, sentir mais. Porque a gente sabe que muitas pessoas passam por dificuldades mesmo, mas quando a gente está ali visualizando, é muito mais forte, né? Mexe muito mais com a gente.
E aí eu lembro dessa situação e ela numa situação difícil, né? E nós levamos uma feira, que é lógico, aquela feira ia ajudar, mas não ia resolver o problema dela. E de repente ela olhou pra gente assim e perguntou: Moça, eu posso dividir essa feira, que já não era muita, né? Com a minha vizinha, ela também não tem nada. Sabe assim? E aquilo ali me tocou profundamente, porque é, ali ela demonstrou um desapego, né? E ela demonstrou, assim, uma benevolência tão grande de saber que ela estava passando dificuldade, ela estava precisando daquilo ali. Ela retirar aquilo ali ia ser, assim, ia faltar para ela, ia faltar para os filhos dela. Mas ela viu que aquilo ali poderia também ajudar aquela vizinha que passava por dificuldade, porque ela conhecia também, né? Então ela entendia bem a dor daquela vizinha e ela quis dividir. Outra vez, outro exemplo também assim que me marcou demais. Eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando das dificuldades financeiras que estava enfrentando, né? Porque assim, ela não tinha muita condição já, né? E estava passando ainda por uma situação de mais dificuldade, porque estava enfrentando problemas de saúde, tinha questões para resolver, que tudo isso precisava de dinheiro. E ela estava me falando justamente essa questão, né? Que estava pedindo a Deus que mostrasse uma forma de resolver aquela situação difícil que ela estava enfrentando. E aí, no meio da conversa, chegou uma outra pessoa que veio falar comigo, contando também de um problema muito grave que a mãe estava enfrentando e que precisava urgentemente assim juntar um dinheiro para fazer um exame, para poder tentar descobrir o que a mãe tinha, para poder ter logo o tratamento e ter a cura que precisava. E aí, de repente, eu vi aquela pessoa que estava me relatando uma situação financeira difícil, colocar a mão no bolso, ela tinha R$ 20 e tirou e entregou. Eu disse, nossa, meu Deus do céu, como é bom assim a gente ver de perto, né, que existem pessoas que realmente se preocupam com o outro, que não olha só para a sua situação. Porque naquele momento, eu tenho certeza que ela pensou, bom, minha situação está difícil, mas aquela moça ali, ela acho que está numa situação ainda mais difícil, porque o dela exigia tempo, era uma questão de saúde, que precisava fazer um exame rápido para tentar fazer ali uma intervenção para que a pessoa sobrevivesse. Então, ela deixou de lado, né, aquela situação que ela estava enfrentando, os problemas que ela precisava resolver, e ela encontrou ali, ela percebeu que aquela outra ali estava precisando mais naquele momento. Então, o que ela tinha ia fazer falta para ela? Sim. Mas ela abriu ali aquela mão, né? Botou a mão no bolso e entregou o dinheiro para contribuir com um pouco, mas era o que ela tinha e fez de coração, né? E assim, exemplos como esse, a gente vê que acontece muito. Sim. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas realmente de bom coração, muitas pessoas que se comovem, muitas pessoas que fazem esse bem. E esses exemplos são bons assim para que a gente se fortaleça e a gente saiba assim que a gente pode fazer mais. Às vezes, como nós já colocamos aqui algumas vezes, pode ficar até repetitivo. Nem sempre a questão é financeira, né? Não é a questão material, não é doar uma roupa, não é um prato de comida, mas se a gente pode fazer isso, que a gente faça. E se a gente puder fazer mais, de dar a palavra, de ter esperança, de socorrer, né? de entusiasmar a pessoa, de fazer com que a pessoa, porque na hora da dificuldade, nós temos uma tendência natural a ir para o lado negativo, a ver ainda mais dificuldades, mais obstáculos. E aí, quando você chega com um pouco de luz, isso já ameniza um pouco aquele sofrimento, né? E nós podemos fazer isso. E aproveitando aqui essas pessoas que eu citei, né? Nós podemos citar os grandes nomes, então, né? Sim, Vamos sim. começar, então, assim, com da doutrina espírita, o Marco, né? Assim, o Chico Xavier, que dedicou sua vida também ao bem. Nós podemos colocar ele como um grande exemplo de caridade. Madre Teresa de Calcutá, inclusive o dia 5, né? Foi instituída essa data porque é o dia do desencarne dela, né? A Irmã Dulce, nossa, Irmã Dulce ganhou o nome de Anjo Bom. Olha só, Anjo Bom, por que será? Né? Uhum. Dedicou a sua vida ao bem, né? Aí temos Nelson Mandela, Gandhi. E aí, quando a gente vai para o Evangelho, Jesus, Maria. Nossa, quantos exemplos. São Vicente de Paulo, São né? Vicente, Citei agora né? há pouco. Todos que foram citados aqui. Paulo, apóstolo também. Quantos nomes, né? E quantos exemplos
de benevolência, de indulgência, de amor, de caridade pura, né? Caridade pura. Eu acho que esse termo, tá, essa máxima, né, fora da caridade não há salvação, resume demais o ensinamento de Jesus. Sim, sem dúvida. Tô falando, né, contando as histórias, eu lembrei de duas coisas que aconteceram comigo, assim. Foi muito recentemente. Eu tava sem dinheiro nenhum, eu tava indo no centro fazer alguma coisa, assim, que era ir e voltar, e eu tava sem dinheiro nenhum, só com o celular na mão e a chave. E aí uma mulher chegou pra mim e disse, moça, me ajuda. E automaticamente, né, no automático, eu respondi, eu não tenho nada aqui, moça, eu tô só com o celular e a chave. Aí ela fez, tá bom, obrigada. E saiu. Quando ela saiu, o meu guia gritou tão alto no meu ouvido que eu até disse pra Camila, eu disse, eu saí, eu voltei pra procurar a mulher. Porque eu até me emociono, porque foi assim, muito claro. Você nem sabe o que ela queria. E eu fiquei, meu Deus, realmente, eu não sei o que ela queria. Ela disse, moça, você pode me ajudar? Eu nem perguntei, o que é que você precisa? Ela poderia pedir apenas uma informação, né? Pois é, ela podia dizer, não, é porque eu tô perdida aqui nessa grande cidade que é Varzea Alegre, mas, mas era uma possibilidade dela não ser daqui, dela estar querendo encontrar algum lugar específico. E eu fiquei assim, e eu lembro muito bem dela, né, ela é uma senhora branca, com vestes simples, com um meninozinho segurado na mão dela, e eu fiquei, meu Deus, como que eu fui fazer um negócio desse? E eu voltei pra procurar a mulher. Eu lembro que eu tinha que chegar aonde eu tava indo e era imediato, assim, eu não podia atrasar. Tinha pouco tempo, né? Eu não lembro exatamente o que era que eu ia fazer, mas eu tinha que chegar num certo momento. E aí eu disse, eu não quero nem saber. Voltei e fui procurar a mulher, porque o grito que a minha consciência, né, ou que os guias, enfim, deram na minha cabeça foi muito forte. Eu realmente não soube o que ela queria, né? E eu fiquei... Eu até comentei com a Camila, né? Eu fiquei me sentindo, assim, um pouco... Eu fiquei decepcionada comigo mesma, sabe? Eu fiquei, meu Deus, que tipo de cristã espírita sou eu? E aí, depois eu sou mãe aprendizado e tô aprendendo e não vai se repetir, calma, tá tudo bem. Mas eu fiquei realmente emocionada, assim, eu chorava porque eu não conseguia encontrar mais a mulher, sabe? As oportunidades que o anjo da caridade, né, como a gente encontra em alguns textos espíritas, quando o anjo da caridade nos bate a porta, a gente tem que estar pronto para receber. E, infelizmente, para esse específico, eu não abri a porta, né? Mas não vai se repetir, eu tenho certeza Pois disso. tá, e foi isso que eu falei assim no começo, né? Porque nós vivemos a nossa vida tão corrida, tão envolvida nos nossos afazeres, que muitas vezes a gente age assim. Mas que bom que uma situação como essa te marcou, né? E como você já colocou aí, não vai se repetir, porque de uma outra situação você vai, assim, ter essa lembrança. Então, por isso que a gente diz que mesmo nas situações difíceis, essas dores são aprendizados. E aí, numa situação que se repita, uma situação como essa, você vai lembrar dessa anterior e eu tenho certeza que vai agir diferente, né? Você vai pelo Com menos certeza. Essa eu não ouvir. esqueço mais, não. Mas é mesmo assim, muitas vezes a gente na pressa, na correria, Isso deixa passar oportunidades. Quantas vezes, Sem assim, dúvida. até na nossa preocupação, a gente acaba falando com a pessoa em um tom, porque a gente está envolvido ali num determinado sentimento, num determinado pensamento, não dá a devida atenção à pessoa, como se a gente fosse indiferente. Isso acontece tanto, né? E aí depois a gente para, nossa, poderia ter feito diferente, poderia ter dito isso, poderia ter ouvido, poderia ter pensado melhor, né? Depois é que a consciência vem e acusa. Mas é isso mesmo, nós sabemos que somos aprendizes, nós estamos aqui nessa luta para buscar essa melhora, para nos tornarmos espíritos melhores. Nossa destinação, como já foi dito, né, é a perfeição, é a felicidade, é a paz. E nós vamos construindo esse caminho, nós vamos construindo essa melhora, transformando o nosso coração aos pouquinhos. E essa questão de poder olhar, de poder refletir sobre essas questões, não é uma coisa para transformar a gente de um dia para a noite. De repente se tornar o anjo bom da caridade. Não, mas chamar a nossa atenção para o nosso papel que nós temos feito, que nós podemos
continuar fazendo e o que nós podemos fazer mais. É isso. Deixa eu dar aqui, né, meu boa noite a Valdilene, né, um cheiro, Valdilene. Camila dizendo aqui que, né, o programa tá muito massa, né, e que serve de aprendizado, é verdade. Boa noite aqui também para o Lucivaldo, lá no Facebook, né? E o Valtênio aqui perguntando se é Jesus que salva ou se é a caridade, né? Que ele afirma que a caridade não é suficiente, né? Mas a fé não é suficiente para Deus, mas a fé é por meio das obras. Desmontando através dos... Não entendi. Através de frutos. Não entendi não, Valtênio. Valtênio, eu não sei se é a sua primeira vez no Conexão, mas se for, seja muito bem-vindo, né, primeiro de tudo. E o Conexão Espírita, Valtênio, ele traz a doutrina espírita, né, e o que a doutrina traz pra gente. Para nós espíritas, a fé, através das ações, é a caridade moral, né? E fora dessa caridade moral, não há salvação. Então, de que adianta eu dizer para você, eu sou espírita, mas eu não estou agindo, ou dizer para você, eu sou cristã, sou católica, sou evangélica, mas eu não ajo de acordo com isso, né? Eu não coloco a minha fé em ação, usando aí os seus termos, eu não coloco a minha fé em ação no sentido de trazer para essa fé justamente a benevolência, a indulgência e o perdão. De forma que eu vou poder, dentro dessa ação da minha fé, eu vou poder exercê-la de tal forma que eu vou ter frutos. E isso nada mais é, meu amigo, que caridade moral. É exatamente disso que nós estamos tratando aqui. O fato de Jesus ser Jesus e ter sido maravilhoso e ter sido o homem mais incrível que pisou nessa terra, se eu disser só, Senhor, Senhor, eu não vou ser ouvida por ele. Eu tenho que provar a minha fé todos os dias. E a minha fé é provada através da caridade moral. Entende? É disso que nós estamos falando aqui. A gente está falando da mesma coisa. O que você está dizendo é o que a gente está dizendo. Só que é com palavras diferentes. É verdade. Tá bom? Olha, e só para complementar, né? Assim, também um texto aqui do Evangelho que diz: o sentimento da caridade sendo acionado em nós, dirigindo as nossas ações, as nossas obras, né, levará o homem a seguir os ensinamentos de Jesus e colaborar na felicidade e na paz dos seus irmãos. E, em consequência, na melhora da humanidade, né? Quando cada um de nós fizermos a nossa parte, fizermos aquilo que é possível ser feito com essa intenção, né? De fazer o bem, de ajudar, de auxiliar o próximo, de amenizar suas dores e seus sofrimentos, seja na condição que for, o que puder ser feito, facilita, melhora, né? E isso é muito bom. Exatamente. Nós trouxemos também aqui umas pequenas dicas, assim, algumas ideias até durante a nossa conversa, que até a gente falou, mas eu vou repetir, só para a gente fixar melhor, né? Nós podemos, olha, forma de caridade. Ligar para alguém que passa por uma dificuldade, fazer uma visita, né? Quantas vezes na nossa correria impede que a gente faça visita aos nossos amigos, aquelas pessoas que a gente conhece que está precisando ali de uma palavra, está precisando ali de um acalento, né? Está precisando se sentir querido e saber que não está sozinho, que tem gente fazendo prece, que tem gente torcendo para o bem. Olha, ensinar algo para alguém, como eu falei já também, ajudar na arrecadação, na produção e na distribuição de alimentos e de roupas aos mais necessitados. Fazer favor para quem precisa. Respeitar e defender todas as formas de diferença, também isso é caridade. Ser gentil, ouvir com atenção, encorajar as pessoas. E aí eu volto para uma frase do Léo, eu aprendi muito, porque uma das bases do Léo, do Lions, é servir, né? É fazer o bem. E aí eu lembro de uma frase que a gente usava muito, que era lema, né, dos anos bons que eu vivi no Léo, que dizia colocar o coração nas atitudes. Então, se a gente colocar o coração nas atitudes, nós vamos estar nos aproximando dos exemplos que Jesus nos deixou. É colocar o coração nas atitudes. Isso Verdade. Aprendi com o Léo e sou muito grata por essa oportunidade que eu tive na minha vida. Isso é muito lindo. Tá já acabando aqui o nosso horário, mas eu trouxe uma historinha, cara, que eu achei muito linda.
é uma historinha. Eu falo historinha, parece que é historinha de niná, né? Não é não, gente. É um relato, na verdade, feito por Kardec. Foi publicado na época em outra revista e ele trouxe, né, para a Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos de 1868. Como a gente tá bem aqui apertadinho, eu vou contar para vocês, que aí fica menor do que, né, eu ler. Basicamente, tinha uma mulher em situação de rua e essa mulher tinha muitas feridas. E essas feridas cheias de bicho. Só que ela também era aquelas pessoas que não querem ajuda, né? Todo ato de caridade ou de ajuda que faziam com ela xingava, ela batia, ela brigava. E aí, quando ela tava numa situação realmente, assim, muito mal na rua, um moço, ele foi lá, pegou um senhor simples, né? Ganhava pouco, morava num cantinho lá bonitinho, a casinha pequena dele, né? Já tinha 3 filhos pequenos, a esposa doente. E aí, mesmo assim, mesmo ela toda ferida, né? Fedorenta, suja, jogada e sendo grossa com todo mundo, ele acolheu ela dentro de casa, ele botou ela dentro de casa, cuidou das feridas dela, até o dia que ela desencarnou. Pouco antes dela desencarnar, né, ela diz a ele, eu tenho um dinheiro aqui comigo, fica pra você. Ele não... Aí ele diz, né, ela diz, o Senhor dá a cura. E ele vai procurar médico, ele paga consulta, ele paga remédio, e mesmo assim ela não consegue sobreviver. E aí, quando tem, né, o velório dela, todo mundo diz, coloca ela aí e deixa ela ali fechada naquele armazém que tem ali, que tá desocupado. E aí ele disse, não, ela não é um bicho, ela é uma cristã. E colocou na sala da casa dele e velou ela a noite inteira. E quando foi comunicado os parentes dessa pessoa, né, os parentes chegaram e simplesmente perguntaram pelo dinheiro. Ele disse, ela falou de um dinheiro, mas eu não procurei. Eles procuraram o dinheiro e entre as coisas dela, entre os lençóis e os panos dela, e levaram o dinheiro embora e não se importaram com mais nada, né? E aí ele providencia o enterro, né? Ele vela ela a noite todinha. E quando as pessoas dizem, olha, você devia procurar, né, pedir dinheiro pro pessoal te ajudar para pagar pelo menos os remédios, para pagar, né, o enterro e tal. Ele disse, não, se alguém quiser me ajudar eu recebo, mas eu não vou pedir nada, porque eu fiz porque eu quis, né? E aí Kardec relata isso, né? E aí ele recebe umas perguntas, né, de alguns incrédulos, perguntando assim, o que é que isso tem a ver com o espiritismo, né? Por que você está publicando isso? O que é que tem a ver? E ele diz que a caridade evangélica, tal qual recomendou o Cristo. Então, o espiritismo é uma lei, né? A caridade é uma das leis do espiritismo. Então, todo ato caridoso é um ato espírita, né? E aí ele pega, e esse homem era espírita por acaso? Aí ele diz, não, eu não sei. Provavelmente não, mas não importa, porque se ele não era espírita de letra, ele era espírita pelo espírito, né? Pela alma dele era espírita. E o espiritismo não quer o mérito da ação dessa pessoa. Não é isso que importa. Não é quem foi a religião que levou esse homem a ser assim tão maravilhoso. Não é isso que importa. O que importa é que essa ação desse homem e os princípios que ele provou que ele segue ao praticá-la é exatamente os princípios que nós espíritas devemos seguir. Então, nós devemos, né, tentar ser tão bons espíritas quanto esse rapaz foi, quanto esse senhor foi lá no século XIX. Então, é sobre isso, não é sobre qual é a sua religião, qual a sua denominação religiosa, né? Não é sobre isso. É sobre ser melhor, ser uma pessoa melhor, um pouquinho que seja, todo dia. Então é isso, né? Com essa bela mensagem, com essa reflexão, nós esperamos que tudo que foi falado aqui toque o seu coração, toque o nosso coração, como nós sempre falamos, a primeira pessoa a ouvir, né, e a tentar aplicar, somos nós que aqui estamos falando, porque nós estamos refletindo juntos e que nós possamos buscar essa melhora
Lembrando de colocar sempre o nosso coração nas atitudes, né? Então, para você que está nos acompanhando, um grande beijo, gratidão por sua presença, uma ótima noite, até quinta-feira da semana que vem, fica na paz. Boa noite, até quinta, se Deus quiser.